Glória a Deus, você está no melhor lugar que você poderia estar, que é a casa de Deus, amém? E eu tenho certeza que essa não é mais uma noite comum, é um dia muito especial, em que seremos cheios da glória do Senhor, amém? Feche teus olhos, se você puder. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa noite, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado a Deus, porque dia após dia nós somos cheios da tua presença e dia após dia somos transformados, de glória em glória, de fé em fé e de vitória em vitória. Por isso, Pai, que essa noite não seja mais um momento em tua presença, mas seja um encontro real com a tua glória. Deus, que a gente saia desse culto não informado, mas transformado pela tua palavra, em nome de Jesus. Se você puder, coloque a mão no seu coração e faça uma oração comigo. Diga assim: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus na minha vida, e agora eu me desfaço de toda ansiedade, de todo medo, de toda preocupação, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu estou na tua presença, porque eu estou na sua casa. Fala comigo, Jesus. Amém e amém. Algum crente para dar um glória a Deus aqui nesse lugar? Aleluia. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero começar, abra comigo a palavra de Deus. Vamos ler Isaías capítulo 49, versículo 9. Isaías 49, versículo 9. Hoje eu preciso de pelo menos 300 pessoas aqui, queimando de amor por Jesus nesse lugar. Glória a Deus. Quero ler na NVI, eu não sei qual a versão que está aí. Linda. Pode colocar NVI, por favor. Vamos lá? Quem achou, diga amém. Você pode ler no telão de LED também, qualquer coisa se você quiser, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Para dizer aos cativos: saiam, e para aqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos, e acharão pastagem em toda colina estéril. Não terei fome nem sede. O calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles verão bem de longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Sião, ou podemos dizer essa noite, Igreja Vitória, porém disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Versículo 16 é para alguém pegar aqui. Alguém já pode pegar? Eu estou vendo gente aqui já sendo cheia de Deus. Essa é a palavra para alguém que tem fé essa noite. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. Veja, o seu nome está gravado nas palmas das mãos do nosso grande eu sou. Você não foi abandonado, você não foi esquecido. O seu Pai te ama. Ele está aqui para te lembrar que Ele não vai te abandonar. Alguém recebe em nome de Jesus essa palavra? Será que alguém pode aplaudir bem forte aqui nessa igreja? Vamos lá. Vamos lá, vamos aplaudir e glorificar o nome daquele que era, é e sempre será, o Deus eterno, o Deus triuno, a rocha inabalável, a raiz de Davi, Jesus Cristo de Nazaré, que venceu a morte e ressuscitou, aquele que está vivo, coroado com poder e grande glória, e o mundo é a estrada dos seus pés, e Ele está assentado à direita do Pai, e Ele está assentado à direita do trono de Deus, e em breve voltará sobre os montes,
sobre as ruas Ele virá, e toda a terra será estremecida pelo poder da glória de Deus. É esse Rei imensurável e sem igual que nós gritamos, que nós anunciamos sobre as ruas dessa cidade. É esse Deus que não nos abandona, é esse Deus que rasgou o véu, é esse Deus que é o único digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. A esse Deus que não poupou o seu próprio Filho por amor de nós. A esse Deus que tirou a sua roupa de rei de glória e vestiu a nossa roupa suja de pecado. A esse Deus que resolveu pagar a nossa dívida e nos dar um novo caminho. A esse Deus nós damos toda a honra, toda a glória. Nós erguemos as nossas mãos essa noite sem ira e sem contenda, para dizer: Senhor, acha em nós um coração de adorador. Acha nessa igreja um coração de pessoas apaixonadas pela Tua presença. Acha em mim, Jesus, um coração sedento pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus está aqui, amém. Deus está aqui. Eu estou muito empolgado para pregar essa mensagem, irmão, de verdade. Uma vez um grande pregador disse assim: se você não colocar paixão e fogo no seu sermão, é melhor colocar o seu sermão no fogo. Então toda vez que eu venho com muita paixão e fogo por Jesus aqui nesse lugar. Eu não sei como foi o seu dia, mas eu quero profetizar sobre você. Você sairá daqui com a sua dispensa transbordante. Você sairá daqui carregando sacolas e sacolas de bênção essa noite. Alguém recebe em nome de Jesus? Você sairá daqui com a sua vida transformada e uma vida abundante no Senhor, amém? Eu quero pregar e eu estava pensando sobre o dia de hoje. Desde quando começou essa série eu sabia que ela ia nos levar para hoje. Então eu quero continuar nessa série de mensagens Sons and Daughters, amém? Filhos e filhas. Diga isso: eu sou filho de Deus. Quantos têm sido abençoados por essa série? Diga amém. Se você não assistiu os outros episódios, você pode ligar na sua TV com uma boa pipoca e uma Coca-Cola Zero, amém, em nome de Jesus, para você assistir e deixar Deus abençoar a sua vida. Mas eu tenho sido transformado por essa mensagem e eu sabia que ia chegar nesse dia, porque eu sempre preguei muito sobre o amor de Deus revelado por um pai. Eu sempre enxerguei Deus na maneira como eu amo os meus filhos como pai. Eu tenho aprendido a amar Jesus, amar o nosso Senhor Deus como um pai, e de fato Ele é. Deus é o nosso pai. Ele é o nosso Deus, merece toda a honra, toda a glória, toda a reverência. Mas a Bíblia também nos mostra através de Jesus que Ele é o nosso pai. E é por isso que Ele nos ensina a orar Pai Nosso, não Deus Nosso. É por isso que Ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então existe uma maneira de enxergar Deus através de Pai. E eu sempre preguei isso porque eu acredito que a paternidade é um dos grandes dilemas da nossa geração. Porque se você tem a sua paternidade um pouco confundida, você não sabe quem você é, você não tem identidade. Sabe qual é o problema? Que a gente enxerga Deus muitas vezes inconscientemente como nosso pai biológico. Então pessoas que não tiveram um pai presente, pessoas que se decepcionaram com seus pais biológicos, inconscientemente olham para Deus e remetem a Deus os seus traumas e suas frustrações. Então eu tenho aprendido que enxergar Deus como um pai é transformador para a minha vida e meu propósito. Me faz encontrar destino e identidade. Mas hoje eu não quero falar sobre Deus de um pai. Eu quero que nós, pela palavra de Deus, encontramos a revelação de um amor de Deus através do amor de mãe. Quem está comigo, diga amém. Você está aqui, olha para quem está do seu lado e fala assim: você está tão bonitinho hoje, nem parece que você comeu aquele frango de 15 reais. Aquele pudim, aleluia, Jesus amado, glória a Deus.
Sabe, enxergar a Deus como o amor de mãe, irmão, você vai perceber como isso é curador para o nosso espírito. Essa série, ela vem para mudar o nosso espírito, para colocar a gente numa nova identidade no Senhor. E a primeira coisa que eu quero falar, eu separei algumas personagens bíblicas, mulheres que nos inspiram muito em relação à maternidade. E de verdade, irmão, levanta sua mão, todos aqui, digam assim: nós abençoamos as mães, amém? Vocês são demais, vocês mães, vocês são guerreiras, vocês são inabaláveis, sabe, de verdade. Cada mãe, quando eu vejo uma mãe cuidando do filho, cada mãe tem o seu jeito, a sua mania, as suas palavras, é poderoso demais. As mães, realmente, vocês merecem todo o pix desse mundo. Alguém recebe em nome de Jesus? Mas uma das coisas mais incríveis, às vezes a Raíssa fala para mim assim, eu queria, agora ela falou essa semana para mim, eu queria, quando ela aponta o dedo assim, você já sabe, que você ficasse um dia na TPM, uma vontade louca de comer chocolate. Ela gritou no carro, eu falei, gente, eu não preciso estar grávida para isso, ou sei lá, TPM, eu tenho vontade de chocolate também. Mas ela, daí depois ela mudou, não, eu queria um dia que você experimentasse o que é ser mulher. Obrigado, Jesus, pelo seu homem, aleluia, Jesus. Porque, irmão, de verdade, vocês são para nós inspiração. Eu não sei como vocês conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo, falar tanto assunto ao mesmo tempo, cuidar de tanta coisa ao mesmo tempo. Elas sondam tudo. Já percebeu que mulher tem 5 olhos? Ela olha aqui mais atrás, ela viu tudo, ela conta tudo o que aconteceu, ela sabe exatamente qual roupa que a pessoa estava, você nem viu que tinha roupa no lugar. Ela sabe exatamente todas as coisas que foram ditas, ela lembra de tudo. Você tem uma na sua casa, eu tenho uma lá em casa, 2. Elas lembram de tudo com detalhes. Irmão, é incrível. E uma das coisas que eu acho mais incrível é a gestação. A gente tem algumas pessoas grávidas aqui, não sei se você percebeu, mas a Ju estava aqui na frente, veio aqui toda simpática, alegre, sorridente, porque por acaso hoje é o primeiro dia das mães dela. Só que não é qualquer dia. O diagnóstico era de esterilidade, mas Deus fez um milagre. E ela vem toda com a Mavi na barriga, muda o corpo. É muito interessante você olhar para uma grávida. Hoje o pastor Leonardo está lá na mídia, está fazendo aniversário também, aleluia, glória a Deus. Mas a pastora Linda também está grávida, está lá colocando as letras grávida. O Lian está lá chutando, já está tirando foto dentro do ventre, aleluia. Mas gestação, o que eu enxergo na gestação, que a gente pode trazer para a nossa vida hoje? Eu quero falar para você algo sobre isso, porque gestação para mim fala sobre o processo. Toda gestação é um processo, diga comigo, toda gestação é um processo. Irmão, em nome de Jesus, aprenda esse segredo espiritual. Olhe bem para mim, que eu vou dizer bem devagar. Respeite o tempo do processo que Deus tem para a sua vida. Vou dizer mais uma vez, posso? Respeite o tempo do processo que Deus tem para a sua vida. Nós enxergamos um tempo em que chamados estão prematuros, ministérios nascendo prematuramente. Sabe qual é o problema do nascimento prematuro? É que ele não traz uma vida saudável. Uma hora vai precisar parar. Uma hora, aquilo que era para ter sido concluído vai trazer, de certa forma, uma anomalia espiritual. Então nós precisamos entender que Deus, Ele é especialista. E o nosso desafio na geração TikTok de 15 segundos é aprender a esperar o tempo de Deus. E eu descobri um segredo. Quem quer saber, diga amém. Alguém está esperando em Deus aqui? Levanta sua mão, você que está esperando em Deus, algo na sua vida. Eu quero te dar um segredo hoje que eu aprendi, que mudou a minha vida. Porque muitas vezes a gente fala que espera em Deus, mas a gente não espera. A gente fala estar esperando em Deus, mas a gente não está esperando em Deus. E a palavra esperar em Deus parece uma coisa que vai demorar muito.
como esperar numa fila para comer, como esperar numa fila para pagar um boleto. Esperar em Deus parece que é uma coisa que demora demais. Até você ir para Isaías capítulo 31 e descobrir um segredo da Bíblia: que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, voam alto como asas de águia. Os que esperam em Deus, escute isso que eu quero dizer para você: quem espera em Deus chega primeiro. Quem espera em Deus caminha e não se cansa. A Bíblia diz que até os jovens se cansam, os homens caminham e fadigam, mas os que esperam no Senhor, de verdade, de fato, esses não andam como os outros, esses não enxergam como os outros, esses não sentem como os outros, esses enxergam de uma nova dimensão, que é uma dimensão do alto, é uma dimensão de águia, é uma dimensão das alturas. Eu não sei se você sabe disso, mas voar é muito mais rápido que correr. Essa noite tem uma palavra de Deus para a sua vida. Deus manda dizer para você: volta os seus olhos para Deus, que se você esperar em Deus de verdade, em tempo recorde, Ele vai fazer a promessa na sua vida. Alguém recebe em nome de Jesus? Vamos lá, alguém reage a essa palavra, diga: eu recebo na minha vida, eu recebo na minha casa, eu recebo, aleluia, aleluia, aleluia. Então escute isso, aprenda a investir o seu tempo no processo. Sabe, um dos conselhos mais sábios financeiros para as nossas vidas, no ramo empresarial ou de negócios, é você planejar tudo antes de executar. Gaste mais tempo planejando, gaste mais tempo escrevendo, pensando, se preparando, do que fazendo. Mas muitas vezes a gente é tão ansioso que a gente quer inverter, a gente quer ir fazendo, deixa acontecer, está amarrado em nome de Jesus. Mas não é assim? Está errado. Gaste mais tempo na gestação, gaste mais tempo se nutrindo. Escute isso, irmão, cuidado com o que você come no processo, cuidado com o que você se alimenta no processo, porque toda mãe sabe que quando ela está grávida, dependendo da coisa que ela come, afeta não mais ela, mas também o filho. Toda mãe que sabe que tem vontade às vezes de comer tijolo, é verdade ou não é? Alguém já teve vontade de comer tijolo? Porque muda o desejo de comer. Quando você está num processo, quando você está num tempo do processo, cuidado com aquilo que você tem alimentado o seu espírito, porque o que você alimenta é o que te dá força. Então se você comer errado, você vai ficar fraco. Então aproveita o processo, aproveita esse tempo de processo que Deus está na sua vida, para você se alimentar da palavra de Deus, da melhor comida que você pode comer. Pastor, como que eu me alimento no processo? Pelas coisas que você escuta, pelas coisas que você enxerga, pelas coisas que você ouve. Então tem gente que está num processo de Deus, esperando para ter uma família, esperando para conquistar um relacionamento no Senhor, mas nesse tempo de processo não sabe se nutrir da palavra de Deus e começa a se nutrir de coisa que é porcaria. E escuta que mulher nenhuma presta, que homem nenhum homem presta, só consegue falar coisas ruins, só consegue falar mal dos outros, sabe? Não consegue entender que você está num processo de Deus. Todos nós aqui estamos em um processo, todos nós aqui estamos em uma gestação, cada um aqui vai gerar algo esse ano, ainda nesses dias. Então escuta a voz profética do Senhor, cuidado com aquilo que você tem se alimentado nesse período de gestação, porque você está prestes a dar à luz a algo de Deus para a sua vida, você está prestes a dar à luz a um projeto de Deus para você. Então cuidado com aquilo que você está se alimentando. Toca o nome de alguém e fala assim: cuidado com aquilo que você está se alimentando. Cuidado com aquilo que você está se alimentando. E uma das mulheres da Bíblia, uma das que eu quero trazer para a nossa palavra hoje é Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. E Joquebede foi uma mãe corajosa. Joquebede viveu em um tempo de perseguição. E a Bíblia diz em Êxodo que nesse tempo de perseguição, onde as crianças até 2 anos estavam sendo assassinadas, Joquebede tem um filho homem.
e ela esconde ele por 3 meses. E depois de esconder, ela o coloca numa água, num cesto. Ela lança o seu filho numa água, num rio, em uma atitude de coragem. Porque mãe é corajosa, mãe impulsiona o seu filho. E se tem algo que nós enxergamos no caráter de Deus, é que Deus é aquele que nos envia. Deus é aquele que nos coloca no nosso chamado. Deus é aquele que revela o nosso propósito. Deus não é um Deus que nos criou apenas para sermos criaturas, mas Ele nos criou na nossa individualidade e colocou em nós um propósito, e colocou em nós algo que só nós podemos fazer. E Joquebede foi essa mulher. Outra mulher maravilhosa, outra mãe poderosa da Bíblia é Ana. Ana gerou um profeta chamado Samuel, e a Bíblia diz que por muitos anos Ana subia ao templo e ela ia orar, e ela orava: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. Ela olhava para as pessoas do lado e se entristecia, porque naquela época você não ter um filho era uma vergonha. Mas Ana não desistiu, até que um dia ela faz um voto ao Senhor, e por esse voto Deus não entrega apenas um filho, mas um profeta, o profeta Samuel. Quem está comigo, diga amém. O que dizer também da Maria, a mãe escolhida por Deus para gerar uma virgem que gerou o Messias, uma pessoa, uma mulher que gerou por revelação simplesmente o nosso Jesus. Então nós precisamos olhar para essas mulheres e entender que em momentos de gestação, por favor, escute isso no seu espírito, momento de gestação são os momentos em que mais Deus vai te dar direções. Não pula essa etapa. Aprenda a amar os processos do Senhor. Aprenda a amar os momentos em que Deus está com você. Eu amo Jesus e eu aprendi a enxergar Deus pelo amor de pai, através do meu pai Samuel, e de mãe, através da minha mãe Neila. E minha mãe, ela é uma mulher de muita oração. Ela é minha inspiração em oração. E tem uma coisa que ela faz, que eu não sei se é coisa só da minha mãe ou de todas as mulheres, que ela é vaidosa. Então ela sempre está no salão de cabeleireiro. Ela é aquela mulher, sabe aquelas mulheres que tem agendado no salão uma vez no mês, ou uma vez na semana? Todo sábado Dona Neila lava o cabelo e arruma no salão de beleza. Ela ama. Ela usa rosa, batom rosa, sapato rosa, unha rosa, brinco rosa, tudo rosa. De repente ela pega uma espada e começa a guerrear do nada. Essa é minha mãe, uma mulher de oração. E eu aprendi a enxergar Deus através do amor dela por mim. Porque em muitos momentos da minha vida, a oração dela foi decisivo para mim. O fato dela ter me gerado, sabe, enxergar nela um ventre profético, porque ela gerou não um homem comum, mas um pastor. O seu pastor, amém? Glória a Deus. Eu aprendi com ela, eu vejo ela fazer atos proféticos maravilhosos. Eu vejo ela fazer cada ato profético poderoso. Uma vez ela veio na igreja e ela jogou lentilha na igreja inteira, simbolizando um plantio do Senhor. Eu não lembro direito o que foi. Mas quem estava no Sister desse ano das mulheres, viu ela pegar um lenço, nessa aqui, uma espada, cortar o lenço. Quem estava aqui no Sister? Vamos ver. Vocês lembram desse ato profético? Foi poderoso demais. Ela se move em atos proféticos, é uma apóstola da geração. Ela ora 24 horas por dia, ela é uma guerreira de oração. E uma das coisas mais incríveis que eu posso enxergar na vida dela como mãe é que ela sempre acreditou em mim. Sempre acreditou em mim. Então existem algumas maneiras de você gerar algo. Existem maneiras de você gerar algo que não existe ainda. Irmão, escuta isso que eu vou dizer para você. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Se Ele criou coisas, nós também temos em nós o poder de criar. Tanto que mulher, ela consegue gerar a vida. Isso é incrível, irmão. Eu quero te ensinar aqui algumas chaves poderosas para você gerar coisas na sua vida.
que você precisa, o que precisa nascer na sua casa, na sua família, na sua vida, você pode gerar. Número 1, você consegue gerar coisas espirituais com declarações espirituais. Diga comigo, declarações espirituais. O que é isso? Eu acho que foi o Guina que falou pra mim, foi você, né, mano? Você estava lembrando daí que eu falava na outra igreja? O que era mesmo que eu falava? Ok, na outra igreja que começamos, tinha culto que estava todo mundo abençoado. Suado mesmo, bem abençoado. Não tinha ar-condicionado. Todo mundo derretendo. Irmão, era um negócio de coisa de... A pessoa falava assim, esse povo é do óleo mesmo. Rapaz, suava aqui, irmão. O negócio era de Deus. Parede preta, um monte de crente, sem ar-condicionado. E quantas vezes nós entramos na igreja e antes de pregar, nós declaramos isso aqui: tá frio aí, irmão? Quer que diminua o ar-condicionado? Não foi uma vez, não foi 2 vezes, foram várias vezes. Tinha ar? Não tinha. Não existia naturalmente. Mas porque nós temos um poder de gerar coisas, por declarações proféticas, nós geramos uma igreja que tem ar-condicionado até na cozinha. É que tá frio hoje, se tivesse calor, você tinha batido palma para Jesus. Pastor, por que algumas coisas não acontecem na minha vida? Você está gerando o que? Morte ou vida? Porque a Bíblia diz que o poder de vida ou morte está na boca. Declarações proféticas mudam a sua vida. Há um poder de Deus se você entender que você carrega o DNA de Deus, irmão. E você pode gerar coisas. Uma delas é declarações proféticas. Eu declaro a minha família inteira na presença de Deus. Eu declaro o meu casamento restaurado. Eu declaro o meu pai aqui na presença do Senhor. Eu declaro que esse ano eu vou prosperar. Eu declaro, se você começar a declarar profeticamente, você vai ver com seus olhos. Porque fé não é ver para crer. Fé é acreditar pela palavra naquilo que não existe. É provar pela palavra aquilo que está esperando. Fé é você declarar para você viver. Aleluia, esse é um poder de Deus, irmão. Declarações proféticas geram propósitos. Declarações proféticas geram bênçãos. Declarações proféticas geram transformações. E é por isso que nós declaramos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós gritamos, é por isso que nós cantamos. Você não está numa igreja de mudo que todo mundo fica quietinho. Aqui a gente grita mesmo, a gente fala alto, porque a gente sabe o poder de uma declaração profética. Pergunte para Jericó o que acontece quando o povo de Deus ergue a voz. Não há muralha que fica em pé, não há barreira que fica de pé. Alguém aqui pode liberar um grito de júbilo ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Por isso que você pode achar que eu sou maluco, mas eu não sou maluco, irmão. Pode olhar o telão de LED. Eu já vejo. Pastor, por que você quer um telão de LED? Porque o que eu puder fazer para colocar o nome de Jesus maior que tiver, eu vou fazer. A palavra de Deus brilhando para brilhar as ruas dessa cidade, irmão, se prepare, irmão, porque Deus vai usar a sua boca, que talvez estava trazendo maldição. Deus manda dizer para alguém aqui: eu estou mandando um serafim com uma tenaz direta do trono do Senhor para transformar a sua fala. Você que falava coisas ruins, vai começar a falar coisas proféticas. Eu declaro sobre a sua vida: a sua boca não vai mais atrair maldição, a sua boca vai atrair as bênçãos do Senhor. Se levante, profeta de Deus, se levante, profetas do Senhor. Ainda é tempo de você falar a palavra de Deus. Aleluia. Declarações proféticas. Como nós podemos gerar coisas? Isso aqui é mais incrível ainda, com atos proféticos. Atos proféticos. É por isso que nós estamos prestes a entrar em uma onda gigante de casas de vitória sobre Campo Grande. Deus já me disse, existem muitos líderes de pessoas aqui na igreja. Você que está me ouvindo aqui, você está aqui porque Deus quer te fazer um líder de pessoas, liderar pessoas. Por isso você se prepara, porque nós vamos abrir várias casas de vitória para você ser uma bênção, para você pregar, para você abençoar as pessoas, para você falar de Jesus, para você cumprir o ID. E nós já geramos isso. Como? Uma vez nós colocamos aqui o mapa do Brasil.
E eu e a pastora Raíssa andamos descalços sobre o mapa, como um ato profético, declarando: aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, esse lugar é nosso por direito. Eu não acredito que a igreja é mais fraca que um prostíbulo. Eu não acredito que a igreja é mais fraca que uma boca de fumo. Eu acredito que a igreja do Senhor é poderosa e as portas do inferno não podem prevalecer. Então cada bairro dessa cidade vai precisar ter uma luz, uma casa de vitória, para declarar: nesse bairro aqui existe uma igreja, existe uma embaixada celestial, declarando que as portas do inferno não prevalecerão. É por isso que nós marcharemos sobre essa cidade. Atos proféticos. Atos proféticos. Você não sabe disso, mas vai fazer um ano que nós estamos nesse lugar. Exatamente nesse mês, nessa hora, nós estávamos orando para estar aqui nesse templo maior. E uma das primeiras coisas que nós fizemos, eu e o time de liderança, foi sair lá da igreja e vir caminhando nessa rua até aqui, jogar vinho na rua, jogamos água, profetizamos, oramos. Não tinha contrato, não tinha nada certo, naturalmente falando, mas porque nós estamos em um ato profético, nós geramos esse ambiente. Atos proféticos são poderosos, e toda vez que você ouvir vamos fazer um ato profético, você fala assim: epa, peraí, porque minha vida pode ser transformada agora, algo pode ser gerado dentro de mim. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Outra coisa poderosa para trazer vida e gerar coisas é um voto. A Bíblia diz que Ana não podia ter filhos até que ela fez um voto com o Senhor. E o voto de Ana foi esse aqui: Senhor, se você me der um filho, eu te devolvo um profeta. Voto é poderoso. Eu conto isso no meu testemunho, porque eu estava 3 anos solteiro, na vida bandida, e minha mãe estava preocupada. Meu filho, 22 anos já, filho, 23 anos, está na hora, tomar jeito na vida, não aguento mais conhecer Nora. Sorry. E um belo dia eu não estava procurando namorado nem nada, de verdade. Eu estava numa época muito crente, irmão. Estava assim, vida bandida de Jesus. Eu não sei se existe isso, mas eu estava focado em Jesus, não penteava o cabelo, não me arrumava, eu estava desse jeito. E minha mãe fez um voto ao Senhor. E ela fez um voto financeiro a Deus, o chamado Gideão da Vitória. Alguém já ouviu falar no Gideão da Vitória aqui na igreja? Nós temos muito testemunho. O Lucas está aqui, vieram, já chegaram? O Lucas e Dai não chegou ainda? Mas vai ter um culto que eles vão contar o testemunho deles, do que Deus fez através do voto que eles fizeram ao Senhor. Minha mãe fez um voto ao Senhor, e ela conta pra gente quando ela estava indo no altar. E o voto que ela fez a Deus foi: Senhor, prepara uma esposa para o meu filho. E quando ela foi para o altar, quando ela estava indo no altar, no primeiro voto que ela fez em várias parcelas que ela ia fazer o voto dela, na primeira parcela que ela foi fazer, eu mandei mensagem para ela. Eu falei assim: mãe, ora aí, porque estou indo conhecendo um futuro sogro. Eu tinha um encontro marcado com a Raíssa e o pai dela. E naquele dia, ela sentiu no coração dela: antes de eu chegar lá, Deus já me respondeu. E de fato foi. Eu conheci o sogro. Na conversa ele falou assim: Eberson, namora minha filha, eu te peço, te imploro. E eu obviamente aceitei. E Deus me entregou uma esposa, uma pastora. Então entenda, irmão, voto com Deus tem o poder de gerar coisas que parecem impossíveis. Voto com Deus é a coisa mais incrível que você pode fazer. Mas cumpra, é poderoso para gerar. Quem está entendendo, diga amém. Essas coisas nós enxergamos em várias mulheres da Bíblia. A mãe de Moisés, ela não fez um voto, mas ela gerou Moisés em um momento de calamidade, e ela teve uma coragem de não entregar o seu filho. E porque ela teve coragem, o povo de Deus foi liberto. Toca o nome de alguém e fala para ele assim: não é porque
está escondido é que não está crescendo. A mãe de Moisés escondeu Moisés, mas a Bíblia diz que enquanto ela estava com ele, Moisés crescia. O tempo de gestação não é visível. Hoje é por causa do ultrassom, mas não dá para enxergar. Mas não é porque você não está vendo que não tem algo sendo gerado. Não é porque você não está vendo algo na minha vida que não está sendo gerado. Irmão, fica tranquilo. Tem gente que não está enxergando nada na sua vida, mas não faz ideia do propósito que Deus está criando na sua história. Tem gente que não está vendo nada, ué, mas não mudou nada. Calma, fica tranquilo. Não é porque você não está enxergando, não é porque está escondido que não está crescendo. Está crescendo guardado, escondido na sombra do Altíssimo. Então fica tranquilo, porque vai chegar a hora oportuna que vai nascer. Mas enquanto não nasce, está escondido, está sendo nutrido, está sendo preparado, está sendo organizado. E é por isso que nós continuamos orando ao Senhor, porque existem bênçãos que ainda não nasceram, mas vão nascer. Existem bênçãos espirituais que ainda não foram geradas, mas serão geradas. E não é porque não estamos vendo com nossos olhos que já não está acontecendo. Está acontecendo. A falta de enxergar não é a falta da realização do poder de Deus. Ele está fazendo. Então confia no Senhor, descansa no Senhor. Não é porque você ainda não viu a sua família na igreja que um dia ela não virá. Ela virá, porque existe uma palavra de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai ter as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Continua gerando, continua cuidando, continua jejuando, orando com propósito, porque em breve, eu quero dizer profeticamente isso, em breve os seus olhos verão os céus abertos sobre a sua casa. Alguém confessa a noite em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Esse é o amor de Deus por nós. A pergunta que eu faço para você é: o que uma mãe está disposta a fazer pelo seu filho? Você tem ideia? Só quem é mãe sabe como é ser uma mãe. Mãe não tem folga, mãe não tem descanso, mãe não para. Lá em casa, se eu ganhasse $10 cada vez que o Judá e a Malu falam mãe, eu estava trilionário. O nome mais falado no mundo é mãe. Mãe para cá, mãe para lá. Eu vejo mães muitas vezes enfrentando fila com 2 filhos, um aqui, outro aqui, aqui por aqui, outro mamando. Elas dão jeito para tudo. Dá comida para um, dá água para o outro, se vira. Mãe muitas vezes deixa de comer para dar para o filho. Mãe muitas vezes deixa de se arrumar para arrumar o seu filho. O amor de mãe, ele é incrível, é admirável, que muitas vezes chega a ser até estranho, porque coloca os filhos sempre em primeiro lugar do que ela mesma. E a pergunta é: o que uma mãe está disposta a fazer pelo seu filho? E agora eu quero abrir um parênteses para dar uma palavra profética para você que é mãe. O que acontece naturalmente, não só mãe, mas mulher, você que está mulher, receba isso no seu espírito. Não só naturalmente, mas você é a expressão de um Deus Criador. Se você entender que a sua vida pode criar e gerar propósitos incríveis, você ia se valorizar mais. Se você entender, mulher, que Deus escolheu você não para ser fraca, que Deus escolheu você não para ficar em segundo plano, Deus escolheu você para carregar o poder criativo de Deus, não só naturalmente, mas espiritualmente. E é por isso que o diabo treme com uma mulher que ora, porque quando uma mulher decide colocar os joelhos dela no chão, as mãos dela tocam os céus. É por isso que quando uma mulher decide se levantar num propósito de Deus, não há inferno que prevaleça. Coisas são geradas,
propósitos são criados, coisas incríveis acontecem. Talvez você está vivendo hoje um deserto na sua família. Escute, mulher, se levante, porque você é mulher. Deus te fez para ser a revelação de um Deus criador. Se alguma coisa não existe ainda, se levanta e fala: pelo poder que está na minha vida, eu declaro, vai vir a vida. Pelo poder que está na minha vida, eu declaro, vai acontecer. Eu profetizo, eu tenho o poder de criar coisas, não só naturalmente, mas espiritualmente. Então eu declaro finanças abençoadas, eu declaro boletos pagos, eu declaro a minha vida restaurada, meu marido abençoado, os meus filhos abençoados. Está em você um poder profético de gerar coisas que são propósitos maravilhosos do Senhor. Só existiu Samuel porque Ana orou, só existiu Moisés porque a mãe dele, Joquebede, teve coragem de colocá-lo na água. Jesus veio para a terra porque Maria resolveu, por revelação, obedecer à voz de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus envolveu ela, o Espírito Santo de Deus veio sobre ela e ela gerou o Messias. Então não para agora, não desista agora. Você é mulher virtuosa no Senhor, você é uma mãe profética para gerar coisas, mais pessoas nessa igreja. Se as mulheres se levantarem, essa igreja vai ficar pequena. Se as mulheres se levantarem, não haverá nada impossível. Aleluia! Você, mulher que está aqui, se prepara. Não deixe o diabo calar a sua voz. Há um poder grandioso em Deus na sua vida. Os maiores homens que já pisaram nesse mundo só pisaram porque teve uma mulher que o gerou. Moisés só foi parar na casa de Faraó para ser o governador, para mudar toda a história e libertar todo mundo, porque Joquebede o enviou para as águas. O inimigo muitas vezes quer trazer esterilidade para as mulheres e quer dizer para elas que elas perderam o poder de gerar coisas. Escuta o que eu vou dizer para você, mulher, olhe bem para mim. Não para de orar. Vocês não são intercessoras à toa. Vocês são intercessoras porque há um poder de criar coisas dentro de você. Há um poder sobrenatural dentro de você. Nós amamos as mulheres, as mães. Quem está comigo nessa igreja, diga amém. Nós abençoamos todas as mulheres dessa igreja nesse dia tão especial, em nome de Jesus. Porque o amor de mãe revela o amor de Deus. O que uma mãe está disposta a fazer pelo seu filho? Sabe, eu quero contar uma coisa para vocês aqui, muito particular. Mas muitos aqui sabem um pouco do meu testemunho. E eu conto de um jeito bem extrovertido para não chorar. Porque só Deus sabe o que eu passei há 5 anos atrás. Eu não quero me fazer de vítima, porque eu sei que cada um tem o seu gigante. Mas enquanto eu estava morando em outro país, passando aquela crise de ansiedade, aquele pânico, uma das coisas piores para mim foi que eu não podia falar para os meus pais o que eu estava sentindo. Eles estavam no Brasil, preocupados comigo, e eu não podia falar para eles. E por muitas vezes, irmão, de verdade, eu desejei morrer. Por muitas vezes eu pensei e planejei minha morte, porque a angústia era tão doída, que parecia que morrer era a única solução. E quando eu resolvi voltar para o Brasil, os aeroportos estavam todos fechados. Só que aí eu descubro que eu tenho uma mãe profética. E minha mãe, a apóstola Neila, ela entrou em um momento profético. Então ela fez um ato profético que ninguém entendeu. O
Quero colocar essa foto para você ver o que aconteceu com ela. Esse é o cabelo da minha mãe. Muita gente tirou sarro dela, porque durante 20 anos que eu lembro, todo sábado ela está no salão, se cuidando. Mas por 7 dias, ela se levantou em um ato profético, e ela disse: Senhor, traz o meu filho de volta. E eu faço um voto ao Senhor: eu não lavo o meu cabelo. E por 7 dias, parece uma coisa tão simples, mas para uma mulher que você sabe que você mulher sabe que cabelo é a sua maior vaidade, ela deixou de lado, não lavou, não penteou, não cuidou. O máximo que ela fez foi colocar um negócio na testa que eu nem sei o que é, se é um arco, se é uma, sei lá o que, uma coroa de espinhos, eu acho. Depois que deu 7 dias, nós voltamos para o Brasil. Vou dizer mais uma vez. Ela termina um ato profético, Deus prepara uma passagem pra gente. A gente volta pro Brasil sem entender nada. A gente vem pro Brasil sem entender o que Deus estava fazendo. Deus fala pra mim: abre uma igreja, você vai ser o pastor da igreja de Campo Grande. Nós começamos a igreja de Campo Grande. Nós estamos aqui hoje, nesse ambiente, porque um dia uma mãe resolveu fazer um ato profético pro seu filho. Escuta isso que eu vou dizer para você. Eu estava prestes a morrer, até que a minha mãe se levantou como um ato profético, como alguém que se colocou na brecha. E sem ela se entender nada na época, ela não lavou os seus cabelos. Sabe o que Deus me disse essa manhã? Deus me disse assim: filho, o ato profético que sua mãe fez sobre o cabelo dela não diz respeito ao cabelo de uma mulher, mas um cabelo significa autoridade. Deus estava preparando um novo Eberson, capaz de suportar uma nova autoridade. A troca de cabelo era: eu estou levando o Eberson inseguro, sem coragem, para os Estados Unidos, mas estou devolvendo um profeta para Campo Grande, com coragem, com ousadia, com propósito, para viver e para fazer acontecer a igreja mais apaixonada por Jesus da cidade. Nós estamos aqui porque Deus revelou o seu amor. Aplauda mais forte ao Senhor, você que pode, você que ama Jesus, você que acredita que Ele é fiel, que Ele é fiel. Ele é fiel. Nós precisamos valorizar as mulheres dessa igreja. Elas representam o poder criativo de Deus. Um mês antes da gente entrar em Campo Grande, sem explicação nenhuma, a minha esposa começa a ter todos os sintomas de gravidez. Todos os sintomas de gravidez. Obrigado, Steph. E eu fiquei mais desesperado ainda. Falei: pronto, ela está grávida. Para ajudar. Para ajudar. Não fazemos ideia. Ela fez todos os testes negativos. Todos negativos. Eu falei: mano, não tem como. Menstruação não veio, tudo inchado, dores, desejos, tudo. Todos os testes negativos. Aí quando a gente vem pro Brasil, a gente conta. Peraí, nós ficamos nos Estados Unidos 9 meses. Pastora Raíssa, sem saber, gerou essa igreja. Não foi eu que senti. O Eberson queria morrer. O Eberson estava com crise de ansiedade, transtorno psicológico, estava doido. Mas a mãe, que revela o poder de Deus criativo no seu corpo, estava gerando a igreja Vitória. A mãe não estava no natural, a mãe estava no espiritual, porque Deus estabelece seus princípios assim. É por isso que é a mulher que gera, porque é um poder relacionado ao poder de Deus, ao amor de Deus. E essa noite você precisa entender e sair daqui dessa igreja entendendo: há um poder sendo revelado através da mãe nas nossas vidas. Deus é um Deus de plenitude, Ele nos ama como Pai e revela o seu amor pelo amor de mãe. E é por isso que Ele fala para mim e para você: eu não abandono você, eu não deixo você, eu cuido de você. E você tem o poder
de gerar coisas nessa terra. Você tem o poder de fazer acontecer coisas na sua casa. Não diga para mim que as coisas não estão acontecendo sem antes orar, colocar o seu joelho em oração e pedir para Deus fazer. Não reclame para ninguém antes de você abrir a sua boca e começar a declarar: há um poder de Deus sobre a minha vida. Eu vou gerar a minha salvação, eu vou gerar a minha cura, eu vou gerar a minha libertação. Há um poder de Deus sendo revelado. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu profetizo que se levantem os guerreiros e guerreiras dessa igreja para declarar profeticamente no mundo espiritual. Antes de acontecer, eu declaro homens de vitória em oração, profetizando salvação, cura, em nome de Jesus. Alguém pode fazer barulho nessa igreja? Isso aqui não é uma palestra. Isso aqui é a reunião dos santos proféticos que declaram coisas e as coisas acontecem. Declare em nome de Jesus: toda mordaça da sua boca cai agora em nome de Jesus. Eu declaro que tudo aquilo que o diabo fez para calar a sua voz seja caído por terra em nome de Jesus. Declare vida, declare a palavra, declare o poder de Deus. Nós não usamos o nosso nome, mas nós usamos o nome de Jesus. E é por isso que em nome de Jesus nós declaramos que o desânimo caia por terra. Em nome de Jesus nós declaramos que a ansiedade caia por terra. Em nome de Jesus nós declaramos que a orfandade caia por terra. Em nome de Jesus nós declaramos que a sedução maligna caia por terra. Em nome de Jesus nós declaramos que todo medo caia por terra. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, nós nos levantamos como voz profética nesse lugar, nessa rua, para declarar: nós não aceitamos mais essas ruas rodeadas de pessoas drogadas. Nós declaramos em nome de Jesus a uma igreja brilhando a luz de Cristo nesse lugar. Nós somos o farol nessa esquina, e dessa vez o nosso farol brilha mais alto. Então nós declaramos que nós não aceitamos mais que venham as prostitutas, que venham os viciados, que venham os meninos de rua, que venham os alcoólatras. Todos venham para encontrar a glória do Senhor. Seja livre em nome de Jesus. Nós declaramos profeticamente os jovens sendo ativados profeticamente nesse lugar. Nós declaramos as crianças com propósitos e chamados e ministérios florescendo, porque a Bíblia diz que nos últimos dias nossos filhos profetizarão. Nossos filhos profetizarão. Nós declaramos o Vitória Kids, uma geração profética, cada criança profética para declarar a palavra de Deus, para ser a luz aonde for. Nós declaramos em nome de Jesus uma igreja que se levanta adornada, preparada, apaixonada, a noiva de Cristo, para marchar nessa cidade e dizer: só Jesus é o Senhor. Aleluia. Isaías 49, versículo 15. Eu quero encerrar com esse versículo. A revelação do amor de Deus. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você.
uma criança num colo amamentando, uma criança que está mamando, e mostra para mim a revelação de que Deus é provisão, de que Deus é colo, de que Deus é intimidade. A coisa mais linda é você ver uma criança sendo amamentada pela sua mãe, porque é uma troca de olhares. Deus está dizendo: pode essa mãe esquecer do seu filho, eu jamais vou esquecer de você. Essa revelação me mostra que Deus é a nossa força, que Deus é o nosso sustento, porque o que nós temos e recebemos não vem do mercado. O melhor leite não está nas prateleiras, mas está na mãe. Deus é o nosso sustento. É Deus dizendo para nós: para de procurar em outros lugares aquilo que só eu posso te dar. Para de procurar em outros lugares a comida que só eu posso te dar. O sustento para a sua vida vem de mim, o Deus provedor. Olhar para essa união de uma mãe e do filho é poder enxergar Deus, sabendo que Ele é o nosso pão. Ele não só nos alimenta, mas Ele se tornou o alimento, Ele se tornou o pão. Olhar para essa relação é entender que o lugar mais seguro que um filho pode estar é no colo da sua mãe. O lugar mais seguro que você pode estar, meu irmão, é no colo de Deus, porque Ele é o seu refúgio. O amor de mãe revela o amor de Deus. Feliz Dia das Mães. Feliz dia do amor de Deus. Feliz dia, sons and daughters, filhos e filhas. Feliz dia, porque essa noite é a noite que Deus faz de você bem-aventurado. Bem-aventurados que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses verão o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Seja bem-vindo, porque hoje não é mais um feliz dia das mães apenas, mas é feliz dia do amor de Deus. Feliz dia sabendo de que Deus não vai te abandonar. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus, levante sua mão e diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo seu amor incondicional. Feche teus olhos por um momento, eu quero fazer uma oração.